Olá pessoal, bom dia, tudo bem? No meio dessa encrenca toda que a gente está vivendo no Brasil aí, né, o pessoal forçando a barra para criar mais uma situação, né, com saída de ministro, aí disse que o presidente tentou intervir, aí todos os delegados da Polícia Federal falaram que ele não tentou intervir, aí quer que mostre o vídeo, aí quer que mostre o vídeo inteiro, onde fala de China, onde fala coisa que tem nada a ver com o processo. E a gente vê uma estratégia assim de instauração do caos, né? E no meio desse caos já instaurado nacionalmente e forçado, né, em muitos casos aí por interesses políticos, agora nós vemos, por exemplo, a OMS dizendo ontem que o controle dessa crise pode durar nada mais, nada menos que até 5 anos para eles conseguirem ter algum tipo de controle sobre essa situação global, né? Um negócio extremamente preocupante ouvir isso, né? E eles disseram que mesmo com a eventual chegada de uma injeção preventiva, para não dizer outra coisa, essa novidade pode não ajudar muito, uma vez que, segundo eles, o agente que causa o problema aí, ele tem mudanças contínuas, ele está sempre mudando, 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 e não vai adiantar você tomar esse tipo de injeção, né? Então, realmente ali foi uma palavra extremamente preocupante, né? E por incrível que pareça, né, a gente olha, pode achar que as pessoas acharam ruim isso, né? Mas eu tenho certeza que em alguns rincões aí dos meandros da política internacional e nacional também, a gente vê até alguns veem até isso com alegria, né? Porque essas pessoas são iguais àquilo que se chama dos animais saprófagos, né? Saprófagos ou necrófagos são os animais que se alimentam dos restos orgânicos, né, de plantas ou animais mortos, né? Fazendo ali uma espécie de reciclagem dos defuntos, né? Então, parece que tem gente que gosta de se alimentar dessas notícias ruins, né? E fica quase que um costume também das pessoas, né? Porque a gente sabe que a notícia ruim ela vende mais do que a notícia boa, e as pessoas acabam ali numa uma coisa ali bem obscura e incompreensível, se agradando, né, de se alimentar desse tipo de alimento apodrecido, né? E agindo como urubus, abutres, coiotes, né, e várias espécies aí de escaravelhos e moscas também, estão ali parecendo que se alimentam com essa questão toda, né? E é claro que o Brasil não vai aguentar muito tempo ficar totalmente travado e bloqueado, né? A gente sabe que isso vai ser totalmente inviável, né? Até esse auxílio governamental aí, mais do que 3 meses, vai ficar difícil de entregar, né? E a gente fala assim, o pessoal diz, poxa, se ficar travado tempo demais, né, vai quebrar geral, né, vai fundir o motor, vai quebrar tudo, né? Aí você pensa mais fundo e você vê que, por incrível que pareça, há setores e grupos que ah, têm um desejo que isso aconteça. Aí você pensa assim, caramba, mas será que não é isso mesmo que eles estão querendo, né? Você fica se perguntando, será que não é isso que eles querem, né? Quebrar tudo. Aí você se lembra, né, que lá nos Estados Unidos, por exemplo, o apresentador americano, né, o Bill Maher, né, o Bill Maher, na Milionário Esquerdista, no seu programa da HBO, que é o Real Time with Bill Maher, né, que foi lá em agosto de 2019, ele estava ali muito antes aí da gente ter essa recessão global, essa crise global, ele estava lá falando, né, pô, como seria bom se a gente tivesse uma recessão, porque esse seria o melhor caminho para a gente tirar o Donald Trump do poder, né? Então, pelo menos lá nos Estados Unidos, a gente tem pessoas assim da grande mídia, né? E é ator também, apresenta, é comediante, né? Comédia, quem acha graça disso, né? Tem que ter um senso de humor bem inusitado, né? Mas o Bill Maher, né? O cara milionário de linha esquerdista falando, né? Abertamente, uma recessão seria maravilhosa para tirar o Donald Trump do poder. Aí os caras falam, cara, mas a recessão ia prejudicar os mais pobres, os menos favorecidos, como é que você fala isso? Ele fala, não, recessão, a gente já sobreviveu a várias, agora, segundo o mandato de Donald Trump, a gente não sobreviveria. Aí você fala, cara, realmente é difícil acreditar, né, que tem gente que pensa assim, né? Mas é curioso a gente perceber que lá nos Estados Unidos, né,
Antes dessa crise, né, 5 meses atrás, a taxa de desemprego lá nos Estados Unidos ela estava a mais baixa em meio século. Os salários estavam aumentando. A confiança dos consumidores era altíssima e a aprovação de Donald Trump era de cerca de 43%. Desde então, de lá para cá, desses 5 meses para cá com essa crise, mais de 30 milhões de americanos perderam seus empregos. A economia dos Estados Unidos entrou em sua pior crise desde a Grande Depressão e essa situação toda calamitosa já vitimou mais de 80 mil americanos. Só que aí você pensa que esse índice de aprovação do Donald Trump, que era 43% 5 meses atrás, você pensa assim, deve cair, né? Porque é uma situação dessa, né? Mas, segundo uma matéria da revista New York, né, a New York Magazine, publicada agora no último dia 12 de maio, a aceitação, a popularidade, né, a aprovação do Donald Trump não só não caiu, como ela subiu de 43% para 44%, né? E aí a gente fica perguntando, será que aqui não vai acontecer a mesma coisa, desse plano ir por água abaixo, né? Eles acharem que a crise seria o momento perfeito para tentar, lá nos Estados Unidos, tirar o Trump e aqui tirar o Bolsonaro? Será que esse plano não vai cair por água abaixo? É o que a gente está vendo, né? Se por um lado a desaprovação ao governo Bolsonaro teve um aumento, ele continua tendo a aprovação de 32% da população brasileira, que é quase um terço pelo menos proporcional aí dos entrevistados nas últimas pesquisas, né? Então um terço do eleitorado ainda está com ele, né? E o povo, né, eles subestimam o povo porque o povo está entendendo, né, o que está acontecendo. Porque de um dia para o outro começou a aparecer um monte de político falando: estamos preocupados com a vida, estamos preocupados com o povo, estamos preocupados com o carente, estamos preocupados ali com o menos favorecido e tal. Aí, do nada, né, eles começaram a fazer esse discurso assim: ó, estamos preocupados e tal. A gente não vê muito essa preocupação ali no dia a dia, né, na rotina das pessoas que estão em situações calamitosas, nas estratégias malucas aí de travar o trânsito para obrigar a pessoa a ficar engalfinhado, lá empoleirado dentro de metrô. Nessa hora a gente acha meio estranho isso, né? Mas o que eu quero reforçar é que, assim como lá nos Estados Unidos essa estratégia deu errado, né? A tentativa de colocar um impeachment sem base jurídica em cima do Trump deu por água abaixo, ele saiu mais fortalecido, assim como eles achavam que a crise lá, essa crise global, ia também atrapalhar muito o Trump. Ele subiu 1%, e segundo essa matéria da New York Magazine, que traz pesquisas de várias plataformas de pesquisa, o Instituto Ipsos, YouGov, várias fontes, né, de pesquisa, e o povo está atento a isso, né? O povo sabe o que está por trás ali das palavras bonitinhas, do discurso muito programado, né? Dos ternos bem arrumados e dos cabelinhos engomados. O povo está bem atento, né? O povo consegue enxergar já por trás dessa empolação, né? Dessa demagogia política, porque eles já foram educados, muitos deles, e já estão percebendo que há um aproveitamento da situação negativa, há um aproveitamento do caos, né? Já foi falado, já teve figuras aí pegas em flagra dizendo que eu tô tocando o horror, né? Eu tô tocando o horror, para quem não lembra. Então eles já perceberam que isso faz parte por um lado, de uma estratégia praticamente a mesma, né, que foi pregada nesse livro aqui, né, do nosso coleguinha Carlinhos Marcos, que queria implementar uma nova forma de governo, derrubando o sistema vigente, né? E a estratégia envolvia tirar do povo os meios de ação, em muito caso utilizando o medo, né? Daquilo que eu chamo de fobicracia, né? Que é a instauração do poder do medo, falir as empresas e o comércio, criar uma mesada e uma cota mensal de alimentos para a população, fazendo com que todos fiquem dependentes do Estado, né? E o povo já está percebendo que é isso que está sendo implementado, né? Ou como está aqui nesse livro, na página 155, aqui no último parágrafo na minha tradução, que é da editora Martin Claret,
os comunistas se recusam a dissimular as suas opiniões e intenções, eles declaram abertamente que os seus objetivos só podem ser atingidos com a derrubada abrupta de toda a ordem social vigente, tá? Essa eu adaptei a palavra abrupta aqui, que é uma palavra meio intensa, tá? Em alemão é Gewaltsamen, né? Que é bem forte. Que as classes dominantes tremam perante a revolução. Nelas, os proletários nada têm a perder senão os seus grilhões, né? Eles têm o mundo a ganhar, proletários do mundo todo univos, né? Então, o próprio autor aqui, o Carlinhos Marcos, diz que eles se recusam a esconder as suas opiniões e intenções e declaram abertamente que seus objetivos só podem ser atingidos com a derrubada abrupta da ordem social vigente. Então é isso que a gente está vendo, né? Derrubada abrupta da ordem social vigente. E aí com esse negócio de crise durando 5 anos e tal, o tempo que eles precisam para fazer isso. Nesse outro livro aqui, do Cleon Skousen, né? Você também vai encontrar, tá na promoção na livraria Daniel Lopes, né? O link está aqui embaixo, 44% de desconto, de R$ 79,90 por R$ 44. Aqui na página 306, você tem as metas atuais aqui, tá? Metas atuais. Olha que interessante. Número 11 dessas metas, promover a ONU como a única esperança para a humanidade, tá? Olha só. E lembrando que a OMS está diretamente relacionada, né? Olha só, usar decisões técnicas dos tribunais para enfraquecer as instituições americanas básicas, afirmando que suas atividades violam direitos civis. Controlar todos os jornais estudantis, controlar as escolas, usar revoltas estudantis para fomentar protestos públicos, infiltrar a imprensa, ocupar posições-chave no rádio, na televisão e no cinema, dar continuidade ao descrédito da cultura americana, e aqui no Brasil da cultura brasileira também, quebrar padrões culturais de moralidade, e por aí vai. Então, pessoal, a gente está vendo diante de nós uma agenda sendo implementada, né? E poucos são os líderes e as personalidades mundo afora que estão batendo de frente com esse plano, né? Que estão vendo que as tão importantes liberdades individuais estão sendo atropeladas aí no meio dessa luta maluca, né? Esse fogo cruzado aí que a gente está vendo. E vamos ver como é que vai continuar essa história. Tem gente que está vendo a fogueira acesa e jogando mais lenha. Tem gente que está jogando água, pegando extintor de incêndio. Vamos ver se vence o grupo do extintor ou o grupo que está botando lenha na fogueira. Tá certo, pessoal? Um abraço para vocês. Examine todas as coisas e retém que é bom. Valeu!